Salut à tous, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje para mais uma aula. Mas antes disso, já curte aqui o vídeo e se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aqui no canal e fique por dentro das novidades. Allons-y! Bon, alors, allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler du son des lettres. Então, hoje vamos falar do som das letras, né? Na última aula, a gente viu as letras isoladas dentro do alfabeto, como pronunciar cada uma. Hoje vamos ver qual som elas têm dentro das palavras. Lembrando o seguinte, eu não vou mostrar todos os sons, né? Todas as possibilidades, senão a gente acaba ficando uma aula muito longa, né? Muito extensa e muitos sons a gente acaba utilizando muito pouco. Então, eu vou priorizar os principais, mas com esses principais você já vai ser capaz de pronunciar 80, 90% do francês sem muita dificuldade, d'accord? Alors, allons-y. Aujourd'hui, né, na nossa aula de hoje, eu já vou colocar aqui o título aqui pra gente, d'accord? Le son des lettres, né? Então, o som das letras, d'accord? Alors, par exemple, le son des lettres. Eu vou começar. Francês, quem já viu um pouquinho, já deu uma olhada, já sabe que o francês ele é preguiçoso, né? Não gosta de pronunciar a palavra toda, às vezes muitas letras e pouco som. Então a gente vai entender um pouquinho isso, por que isso acontece e quando acontece, d'accord? Alors, par exemple, primeiro temos algumas letras que não se pronunciam, principalmente quando estão no final, d'accord? São elas D, E, P, S, T, X, d'accord? Claro que existem exceções, d'accord? E existem outras letras que podem aparecer no final que não vão ser pronunciadas, mas as principais são essas daqui, d'accord? Alors, par exemple, vou colocar um exemplo aqui com cada, só para a gente ter uma ideia. Avec le D, né, com D, eu tenho, par exemple, a palavra grand. Grand. Vê que o D não se pronuncia. Esse D do final não pronuncia. Grand. Com a letra E, aí tem vários, né? Eu vou botar esse aqui, por exemplo. Bal. Bal. Percebe que eu paro no L, eu não pronuncio o E do final. Bal. D'accord? Com P, alors par exemple, loup. Loup. Percebe também que esse P do final não pronuncio, d'accord? Loup. Com S, o S, o que acontece? O S, inclusive, indica o plural. Ou seja, praticamente todas as palavras do plural não se pronuncia o S, d'accord? Nesse exemplo aqui, eu tenho bras. Bras. Vê que eu paro no A, não pronuncio esse S, d'accord? Com T, temos paquet. 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 Então, percebe que eu paro no E e mesma coisa, o T não se pronuncia, d'accord? E aqui o último eu tenho, par exemple, prix. 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 Percebe que eu vou até o I, mas eu não pronuncio o X. Então, essas são as principais letras que não se pronunciam no final. Rafael, existem exceções? Existem exceções, d'accord? Mas os principais são esses. Um próximo tópico, né, uma próxima letra que precisamos conhecer como é a sua aplicação é o H, d'accord? Lembrando o som dela, como é que é o nome dela? H. H, d'accord? Se você não sabe ainda as letras, dê uma conferida no último vídeo, d'accord? Onde eu pronuncio cada letra do alfabeto. Alors, allons-y, o H do francês igualzinho do português. Por favor, não só para o H, né? Veja, às vezes a pessoa, o cérebro acaba associando com o inglês, misturando algumas coisas. Não, d'accord? É somente, é sem som nenhum. Então, vou até deixar aqui, ó, um barra, d'accord? Então, não tem som H no francês. Eu ignoro ele totalmente. Ele está principalmente presente no começo das palavras. Par exemple, olha como é que é muito parecido. Hôpital. Hôpital. Começa como se fosse aqui já no O. Hôpital.
Un autre exemple. Hôtel. Hôtel. Ignore totalmente o H. Hôtel. D'accord? E às vezes, né, o H vai estar presente também no meio de uma palavra. D'accord? Ignoro também, tá? Ele não tem som. Então, por exemplo, aqui eu tenho bonheur. Bonheur. Vou falar devagar. Bonheur. Percebe que eu vou no N e depois eu tenho esse som aqui, que eu já vou explicar, d'accord? Então, bonheur. O H só vai ter som se ele vier acompanhado do C, d'accord? Aí mesmo, igualzinho em português. Olha como é que facilita tudo. Por exemplo, eu tenho a palavra chá. Chá. Som de sh, né? Chiado. Chá. Ou eu tenho, por exemplo, chien. D'accord? Chien. Chá, chien. Né? Ó, percebe o T aqui que eu não pronuncio no final? Justamente é igual a essa regra aqui, d'accord? Chá, chien. Pessoal, até então, eu não estou falando muito a tradução das palavras, né? Porque o intuito dessa aula é principalmente o som. Então, quando você for treinar os sons, pega um texto, né? Que seja de uma rede social, que seja de um site, de uma revista, de qualquer coisa, e tente trabalhar a leitura do texto focando no som. D'accord? Ignoro totalmente, assim, traduções ou o que significa. Inicialmente, tenta trabalhar o som das palavras. Mas por curiosidade, né, eu vou citar aqui, então, par exemple, grand é grande, balle é bola, bola pequena, tá? Tipo uma bola de tênis, uma bola de golfe, eu chamo de balle. Se for uma bola maior, eu chamo de ballon, tipo ballon de basquete, ballon de futebol. D'accord? Loup, que é lobo, bras, que é braço, paquet, que é pacote, prix, que é preço, hospital, igualzinho em português, hein? Muito parecido em hospital, hotel, igualzinho, né? Só tem um acento aqui, é um hotel, bonheur, bonheur é alegria, d'accord? Chat é gato e chien é cachorro. Alors, par exemple, uma outra letra, né, que a gente precisa ver a pronúncia, seria a letra X, d'accord? Lembramos a pronúncia X. Alors, o X, ele pode ter som de KS, d'accord? Já vou dar um exemplo aqui. Ele pode ter som de GZ, ele pode ter som também de S, ou pode ter som de Z, d'accord? Tudo depende da palavra. Rafael, preciso decorar quais são as palavras que tem som aqui, som ali? Não. D'accord? O que eu falo muito para os alunos, né? Existem várias exceções, existem várias regras do francês. O importante inicialmente não é você ficar decorando regras, decorando exceções. Não, isso não vai levar a lugar nenhum. Se você perguntar um francês, vem cá, quais são as exceções da letra X que são pronunciadas? Ou quais são as palavras que são pronunciadas com a letra X que tem som de IKS? O francês não vai saber te responder. Então, por que você que está aprendendo deveria saber, né? Ah, mas Rafael, por que você está falando então? Para você ter ciência de que existe. Então, isso faz uma diferença, porque na hora que você ouvir ou na hora que você for pronunciar, você vai lembrar, opa, existe isso. Opa, existe uma exceção quanto a isso, né? E você vai acabar lembrando dela na hora. Alors, allons-y. Referente ao X, né? Então, o som de KS, eu tenho aqui, por exemplo, uma palavra muito conhecida, taxi. Vê o som de KS, taxi. Taxi. D'accord? Som de GZ, par exemple, próprio exemple. Vê o som de G, exemple. Exemple. D'accord? Diferente do taxi. Taxi, exemple. D'accord? Un som de S, par exemple, 6. Muito comum no final de palavras, tá? 6. Som de S no final. 6. E, geralmente, se tem uma continuação, ele passa a ter som de Z. Sixième. D'accord? Sixième. Aí passa a ter som de Z. Taxi é um táxi. Exemple é um exemplo. 6 é o número 6. E sixième é na forma ordinal, então é o sexto. D'accord? Em seguida, une autre lettre, né? Essa é importante.
temos a letra E, d'accord? Lembra desse E, essa pronúncia? E. Então, por exemplo, E, ele pode ter dois sons diferentes. Já vou explicar aqui. Eu posso também ter ele com acento, que eu chamo de E accent aigu. Accent aigu significa acento agudo, que é o acento para a direita, d'accord? E aí eu tenho E accent grave, que é o acento para a esquerda. E eu tenho também E accent circonflexe, que é o chapeuzinho, o acento circunflexo, d'accord? Então, cada um desses pode ter sons diferentes. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Primeiro, o som de E, né? Ele pode ter o próprio som do E. Então, por exemplo, lembra aquele Ezinho de cabeça para baixo? Eu tô sem ele aqui, mas depois eu coloco aqui para vocês. Então, E, né? Eu posso ter ele sem som nenhum, tá? Ele vai estar presente também sem som nenhum. Eu posso aqui ter som de... Aí, quando eu tenho um acento, né? O acento no francês em cima do E, ele é um indicativo de pronúncia. Então, esse acento é muito importante para vocês, porque ele vai auxiliar em como pronunciar a letra E. Então, fique atento à posição do acento. Se o acento está para a direita, igual nesse caso aqui, eu tenho um som de E. Tá? No português é com circunflexo, então eu vou botar assim para vocês associarem. E. Se eu tenho para lá, né, para a esquerda, eu tenho um som de E. D'accord? Então, para a esquerda, som de E, para a direita, som de E. E o circunflexo também tem som de E. D'accord? Então, já vou deixar aqui também. Então, par exemple, vamos ver aqui na prática algumas palavras com isso tudo. Então, vamos lá. Então, com a pronúncia do E, né, esse som de E, eu tenho, por exemplo, a palavra cheval. Cheval. Som de E. Cheval. D'accord? Já quando não tem som, olha essa palavra aqui, eu tenho dois E's. Um deles tem som, mas esse aqui não tem. A pronúncia é acheter. Ash, ó, com CX, né? Acheter. Acheter. D'accord? Acheter. Eu ignoro totalmente esse E. Posso vir a pronunciar, né? Tem alguns franceses que vão pronunciar, ou pessoas que estão aprendendo também vão pegar o hábito de pronunciar todas as letras, então pode-se ouvir também acheter, d'accord? Mas o francês no dia a dia dele, ele certamente vai falar acheter. Em seguida, com acento agudo, então tem, par exemple, éléphant. Percebe que uma palavra pode ter mais de um acento, tá? Tem palavras que tem dois, até três ou até mesmo quatro acentos, d'accord? Então, sempre indicativo, quando está em cima do E, para a pronúncia. Som de E, elefant. Mesmo som, elefant, d'accord? Já quando é para o outro lado, lembramos que é o som de E. Então, par exemple, chèvre. Som mais aberto, né? Chèvre. Chèvre. Aí, deixa eu botar uma palavra aqui interessante, que é essa aqui. Vou botar em minúsculo até para ficar melhor a visualização. Onde eu tenho um acento de um lado e um acento do outro, né? Lembramos, o primeiro, som de E. E o segundo, som de E. Então, eu tenho élève. Élève. Percebe que numa palavra só posso ter acento para cada direção. Se eu for devagar, fica fácil. Élève. D'accord? Élève. Então, basta olhar com calma, pronunciar. Essa aqui é uma regrinha que vai acabar com a prática e você vai acabar memorizando. D'accord? Então, o importante é treinar bastante. E no outro, último, eu tenho aqui a palavra... fête. Fête. Percebe o E no final, que não se pronuncia, igual esse aqui, né? Que a gente viu aqui em cima. Então, nesse caso, fête. Som de E. Fête. Tá? Então, temos aqui, par exemple, cheval, que é cavalo. Acheter, que é comprar. Éléphant, que é um elefante. Chèvre, que é uma cabra. E élève, que é aluno. E fête, que significa festa. D'accord? Então, aqui foram algumas letras isoladas de como eu posso pronunciar. Agora, vamos dar uma olhada, porque o francês, o que acontece?
combinações de letras podem gerar um som diferente. Então, aqui vamos ver uma sequência aqui de combinações de letras que vão me dar um som diferente dentro das palavras. Por exemplo, eu vou colocar tudo minúsculo para ficar melhor a visualização, tá? Para não ficar igual aos outros. Eu vou colocar aqui todas as combinações que nós temos, né? Só para adiantar um pouquinho aqui. Eu já vou explicar por que eu estou botando 2 aqui, d'accord? Pessoal, eu só peguei aqui, só vou mudar aqui uma coisa. Que, nesse caso, temos isso aqui, d'accord? Eu já vou explicar o que é isso também. Alors, allons-y. A nossa primeira combinaison, né? Essa palavra, essa combinação de letra aqui, O e U, dentro de uma palavra vai ter som de U. Tá? Vou colocar aqui, em azul aqui eu estou colocando como se fosse a pronúncia em português, tá? Então, vou tentar assimilar o mais próximo possível de como seria em português. Alguns vai ser fácil, outros eu vou ter que adaptar um pouquinho, mas se você tiver alguma sugestão, me avisa ou coloca no seu caderno, na sua anotação, a forma que ficar melhor para você. Alors, par exemple, O e U, no francês, traz som de U. Eu já vou dar alguns exemplos. O e I vão ter som de Wa, d'accord? Então, esse aqui vão trazer um som de Wa. Wa. Ensuite, A e U vão ter som de O. Isso é uma mudança, hein? Cuidado para se habituar a isso. A e U, som de O, assim como E, A, U também tem som de O, d'accord? Então, são 3 letras para gerar um som só. Depois a gente vai ver na prática. E e N tem som de ON. Eu vou botar assim, d'accord? Vou pronunciar de novo, hein? ON. Sabe aquele ON? ON. Praticamente igual, d'accord? ON. A e N também tem som de ON, d'accord? Pode talvez escrever como AN, né? Que é próximo do português. AI. AI geralmente vai dar 2 sons. Pode ter som de E ou pode ter som de E, d'accord? Isso envolve também um pouco de sotaque. Eu passei toda a minha infância no sudeste da França, d'accord? Então, há uma tendência de utilizar bastante o som de E no AI. Porém, normalmente quando você vai mais para o norte ou região, por exemplo, do Canadá, o som geralmente é mais aberto. Então, vamos ter mais a presença do som de E, d'accord? Depois eu tenho AN. Então, esse AN, não sei muito como colocar, vou botar talvez EN, AN, d'accord? AN. IN também tem som de AN. AN também tem som de AN. EN também tem som de AN, d'accord? Então, temos essas 4 combinações com o mesmo som. Daqui a pouco vamos ver na prática. O N com som de ON, d'accord? Vou botar um circunflexo para fechar o som. ON, d'accord? EU com som de E. Então, lembro daquele E, igualzinho a minha letra, E. E. D'accord? Vou botar só o Ezinho aqui, hein? E. O, E, U, né? Com som também de E. Mesmo som do primeiro, d'accord? Quando eu boto uma consoante depois, né? Geralmente é um R ou um F, que também aparece, às vezes até um V. O som abre. Então, do E, eu passo a ter E, né? E quando eu tenho um R, então, coloco o R no final. Se fosse um F, né? Sem consoante. E com consoante. D'accord? Então, como colocar isso? Não faço ideia. Eu vou botar, porque no francês o que acontece? Esse som de aberto, essa letrinha aqui, d'accord? Eu vou colocar ela dessa forma. Aqui embaixo também. Vou colocar ela dessa forma, d'accord? Q, U. Esse sempre vai ter som de K. Eu, no começo, não colocava esse, mas eu incluí porque vi muito aluno falando quá,
né? O som de Q, não tem. Francês, som de K, sempre som de K, d'accord? O U, nesse caso, é como se ignorasse o que se transformasse em K, d'accord? Alors, allons-y. Vamos ver agora na prática com algumas palavras. Então, vamos lá. Aqui, com o U, eu tenho, por exemplo, a palavra cour. Olha o som de U. Cour, né? E o que acontece é que o S eu não pronuncio, tá na minha lista aqui, d'accord? Cour, som de U. O A, tem várias palavras. Vou colocar essa, por exemplo, soir, som de UA, percebe? Soir, soir, d'accord? Som de O, esse também aparece muito. Por exemplo, tem a palavra chaud, som de O, percebe? A U com som de O e o D que eu não pronuncio. Chaud, chaud, d'accord? E aqui, por exemplo, bateau, percebe? 3 letras, um som só. Bateau. Tem uma outra palavra que vocês conhecem muito bem, né? Muita gente já nunca falou francês, mas já sabe essa palavra. Olha quantas letras e aqui ela está pouco som. Então, eu tenho beaucoup, d'accord? Bo, som de O, as 3 letras. O com som de U e o P do final que eu não pronuncio, d'accord? Beaucoup. Ensuite, EN. Eu tenho, par exemple, a palavra dans, ao som de on. Dans, d'accord? E AN, mesma coisa, mesmo som. Plan. Dans, plan. Tem uma palavra legal. Enfant. Percebe? É o mesmo som, início e fim. Enfant. D'accord? Ah, Rafael, por que tem o E? Por que tem o A? Não sei. Não sei. Nunca me fez diferença saber ou não saber, d'accord? Então, vamos seguir. Só sei que o som é on e tá tudo certo. Enfant. Aí, né, como eu falei, depende da região, d'accord? Ah, Rafael, mas se eu pronunciar errado, vão me entender errado? Não vão, não vão. Se você quiser pronunciar, era para ser E, se pronunciou é, não se preocupe, vai dar para entender, não vai gerar problema, não vai gerar duplo sentido, não tem, assim, que eu me lembre, não tem uma palavra que gere duplo sentido por causa de uma mudança entre E e E, d'accord? Par exemple, eu tenho a palavra ler, né? Eu acabo pronunciando lê, mas você pode ver pessoas pronunciando lé, d'accord? Não tá errado, né? Só sotaques diferentes, igual no Brasil, dependendo da região que você tiver, você tem sotaques diferentes. Então acontece no francês também. Lê. E o é, né, em muitas palavras também. Por exemplo, eu acabo pronunciando S como ed, né? Essa vai ser pronunciada em geral com esse som mais aberto. Ed. Então, primeiro, lê. Segundo, ed. Então, AI pode ter som de E ou pode ter som de E. Depois entramos na sequência do an, né? Então, temos várias palavras com som de an. A primeira eu vou deixar o N. Essa é uma palavra para vocês tentarem lembrar para sempre, que é o próprio número 1, d'accord? Ela vai ser muito boa vocês guardarem como base desse som. An. Lembra do número an, d'accord? E aí eu vou usar para os outros. Então, por exemplo, eu tenho a palavra aqui, fin, d'accord? Ó, combinando com outra combinação de letras. Cousin, cousin, d'accord? Então, o U com som de U e N com som de an, cousin. A e N tem o famoso pan, mesmo som, un, fin, pan, d'accord? E E e N também. Então, por exemplo, eu tenho a palavra aqui, peinture. Parece o pan, aqui eu tenho pan e aqui eu tenho peinture. Peinture. D'accord? Percebe 4 combinações com o mesmo som. Un, fin, pan, peinture. Isso facilita, hein? Ter várias combinações do mesmo som evita ter mais sons, né? O N, olha a palavra fácil. Bombom. Som de um fechado, né? Bem fechado. Bombom. Bombom. D'accord? E, U. Aí entrando na sequência aqui, essa que dá um pouco mais de trabalho. Lembramos o som do E.
E, d'accord? Então, par exemplo, aqui eu tenho a palavra je, som de E. Som de E eu vou manter para esse aqui também. Deixa eu colocar aqui a letrinha, d'accord? Aqui eu tenho um som de ne. Lembramos, o D eu não pronuncio, tá aqui na minha lista, né? E aqui esse som aqui, igualzinho de cima, som de E. Je, ne, d'accord? Som mais aberto agora, né? Som de heure. Par exemple, peur, né? Som mais aberto, peur. Ou então, né? Dessa forma aqui eu tenho, par exemple, cœur, né? Abrir o som, d'accord? Peur, cœur. Voltando aqui, je, ne, som fechado, aquele bico. Lembra do bico? Je, ne. Agora eu abro o som. Peur, cœur. Um bico aberto, né? heure. Heure. Je, ne, peur, beurre. D'accord? E por último, en dernier, Q, U com som de K. Então lembramos, não tem som de Quá, pelo amor de Deus, d'accord? Par exemple, Pâques. Percebe, ó? Não pronuncio isso aqui, paro no Q. Pâques, d'accord? Pâques. Então, só tem som de K, né? Pâques. Então, vamos de novo aqui com as traduções. Eu tenho a palavra cours, que significa aula, d'accord? Cours. Soir, que significa noite. Soir. Chaud, que significa quente. Som de O com D que eu não pronuncio, d'accord? Bateau, né? Que significa barco. Aí temos aqui o som de O. E temos beaucoup, que significa muito, né? Muita gente conhece o merci beaucoup, que é o muito obrigado, só que é o contrário, né? Então, beaucoup significa muito. Dent, que significa dente, d'accord? Dent, sem pronunciar o T. Plan, que é um plano, d'accord? E logo em seguida eu tenho enfant, que é criança. Duas vezes som de en. Aqui eu tenho lait, que significa leite. E aqui eu tenho aide, que significa ajuda. Aqui eu tenho un, número un, d'accord? E eu tenho fin, que é o fim, d'accord? E cousin, que é primo. Igualzinho em inglês, né? Os ingleses gostam de copiar o francês. Aí eles acabam... Eles copiaram metade do vocabulário deles, é tudo francês. Aí tem que ser o contrário. Hein? Cousin, né? Então é primo. Cousin, d'accord? Pain, que significa pão. Peinture, que significa pintura, d'accord? Bonbon, que significa bombom mesmo, d'accord? Pode ser também para doce, né? Bala, utiliza-se também bombom. Jeu, que significa jogo, un jeu. Ne, que significa nó, d'accord? Peur, que significa medo, som aberto, hein? Peur. Cœur, que significa coração, d'accord? E Pâques significa Páscoa, d'accord? Uma pequena curiosidade aqui, né, é esse O com E, né? Então, nada mais é do que a letra O do francês junto com a letra E colada, d'accord? Então, o francês, na hora da escrita, ele pronuncia dessa forma. No teclado de computador francês, tem essa tecla, d'accord? Com esse O e esse E junto, tá? Então, ele acaba saindo dessa forma. No teclado brasileiro não vai ter, eu preciso ir no editor de documentos, né? Colocar ele como um símbolo e acabar copiando ele para colocar ele aqui, d'accord? E ele dá nada mais é do que um O e um E, só que colado, d'accord? Mas só acabam sendo como se fossem duas letras. E traz esse som ou de E ou de E, se tiver com uma consoante. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, d'accord? Considere isso como o seu dicionário de pronúncia. Pegue um texto, pegue uma frase, d'accord? Pegue um artigo e vá treinando principalmente a pronúncia. Não se apegue muito às traduções, d'accord? Por enquanto não é o foco. O foco trabalhando na pronúncia para vocês conseguirem
pronunciar bem o francês, isso ajuda também a compreender. Então, se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, não deixa de curtir. Se você ainda não tiver inscrito, se inscreve no canal que vai vir mais vídeo por aí. Merci beaucoup et à bientôt!